Começa agora pela Rádio Catedral FM, Vox Populi Social. Olá, você que está nos ouvindo hoje, quarta-feira, muito boa noite. Um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou o Lucas Machado, coordenador do Cristo Educador. Hoje vamos conhecer um pouco mais do trabalho do Refazer. Eu estou com uma pessoa super especial que dedica o seu tempo ao terceiro setor, saiu da iniciativa comercial para vir ingressar no terceiro setor, numa instituição de 30 anos. O Refazer está completando, tem quase 30 anos de projeto, dando trabalho e dando uma atenção especial às mães. E eu queria cumprimentar a Ana Valéria. Muito obrigado pela sua presença, obrigado por estar aqui hoje, obrigado pela gente poder compartilhar um pouco mais todo esse conhecimento que você tem na área de gestão de uma pessoa que está lidando com pessoas em vulnerabilidade, pessoas numa situação um pouco mais difíceis. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Poxa, é um prazer muito grande. Nós é que agradecemos a você, Lucas, e à Rádio Catedral pelo convite e pela oportunidade de falarmos do Instituto Refazer, que tem uma causa tão bonita e tão nobre. Vocês vão conhecer agora ao longo da nossa conversa. Maravilha. E lembrando a você que quer participar conosco no programa de hoje, pode ser pelo nosso WhatsApp da Rádio Catedral ou pelo telefone 3231-3567 ou através do nosso Facebook ou YouTube da Rádio Catedral ou Web TV Redentor. Deixe o recado para a gente, faça o contato e marque lá no sininho para a gente poder conversar. E como eu sempre faço isso, eu vou pedir para a gente começar a nossa conversa hoje, Ana Valéria, sobre vamos dizer assim, como é que começou, qual foi o princípio, qual é o desafio, como é que foi a trajetória que te levou ao Refazer. Para começar, para o que te levou a esse projeto maravilhoso que você está hoje? Bom, eu sou engenheira mecânica de formação, trabalhei na indústria por mais de 30 anos e quando eu ia sair para aposentar, eu pensei em usar todo o meu conhecimento de gestão ao longo da minha carreira. Eu comecei como engenheira mecânica, depois eu migrei para a área de marketing, para a área de análise de mercados, e no final da carreira eu trabalhei com planejamento estratégico, eu fui gestora de planejamento estratégico, e pensando no planejamento estratégico da minha vida, quando saísse da indústria, eu não me via trabalhando de volta em outra empresa, em outra indústria, enfim, eu me via trabalhando numa causa e usando tudo que nós aprendemos ao longo da vida, né, toda essa experiência, em função, tentando reverter para o social esse aprendizado, essa vivência nossa, né? Então, eu tive muita sorte, eu fiz uma pós-graduação na UFRJ, no Instituto de Economia, em Responsabilidade Social e Terceiro Setor. E, terminando essa pós-graduação, então, eu fui convidada para fazer parte dessa equipe no Instituto Refazer, né, para conduzir essa equipe. E isso está me encantando, né? Eu comecei agora em março, e a diretoria nossa, né, sou eu, a Beatriz Espinosa e a Isabela Mesquita, nós chegamos juntas em março e nós estamos encantadas com o trabalho do Instituto e estamos estamos trabalhando muito para aprendermos, né, e para colocarmos e fazermos essa trajetória. O Instituto ele tem 30 anos, ele fez 30 anos no ano passado. E ele tem uma trajetória muito bonita e, nos últimos anos, ele teve uma gestão que deu uma amplitude às atividades do Refazer muito grande. Então, a gente está com o desafio aí de manter, de organizar
né, essa expansão que o Instituto teve e de continuar crescendo, continuar expandindo e continuar dando um apoio maior às famílias que nós atendemos. Isso é incrível, né, gente? O primeiro recado de hoje já está dado. A Ana Valéria Vanderlei, que hoje é presidente do Instituto Refazer, fez uma transição de carreira, foi buscar alguma coisa nova, alguma coisa do que ela queria, alguma coisa do que ela queria participar, saindo de uma indústria bastante grande, como ela citou, para caminhar para o terceiro setor para ajudar essas pessoas. Então, já, o primeiro recado já está dado. O primeiro recado da nossa noite de hoje já foi feito. E aí, Ana, eu vou te fazer uma pergunta assim, objetiva de como é que a história, como é que começou o Refazer, como é que teve esse pontapé inicial, visto hoje o tamanho e a grandeza de vocês ligados diretamente ao Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz. Como é que é feito esse trabalho? Conta pra gente. Então, o Refazer, como eu já falei, o Refazer tem 30 anos. Ele começou em 1995 e foi uma iniciativa de duas médicas do Instituto Fernando Figueira, né, da Fiocruz, que elas começaram a ver que as crianças elas ficavam internadas, falando que a gente não falou do foco do Refazer, Sim. né? O Fernandes Figueira, ele é um instituto que ele é referência nacional em doenças raras. Perfeito. Então, essas médicas, elas viam que essas crianças, elas ficavam hospitalizadas porque as famílias não tinham condição de levá-las de volta para casa. Porque, normalmente, essas mães são mães solo, né? E chega uma criança com uma doença rara, ela tem que deixar o trabalho. Essas crianças, muitas vezes, requerem uma atenção de quase 24 horas por dia, né? Dependendo da doença. Então, essas mães, elas deixam o trabalho e elas não têm renda. E lá, elas ficavam no hospital porque elas lá tinham... A criança tinha assistência, né, total de medicamentos, enfim, a mãe ficava no acompanhamento e essas médicas vislumbraram que se criassem uma instituição que dessem um apoio a essas mães e que elas pudessem ter acesso a medicamento, ter acesso à cesta básica, minimamente, elas poderiam liberar leitos para outras crianças que tinham necessidade. Então, foi daí que surgiu o Refazer. Então, essa parceria com o Instituto Fernando Figueira, com a Fiocruz, ela é desde o nascedouro, né? E até hoje é uma parceria muito forte. Inclusive, o diretor do Instituto, do IFF, é do nosso conselho deliberativo, o Tom. Perfeito. Não, eu acho interessante a gente tratar, esse horário a gente pega muita gente em trânsito, pessoas chegando em casa e tal, e você falou um ponto que me chama muita atenção quando a gente está falando de saúde das crianças. A alimentação é fundamental. E um dos motes, como você bem citou agora há pouco, era a alimentação dessas crianças. Então, o Instituto começa também para ajudar nessa questão de cesta básica, da alimentação das famílias. E eu tenho uma colocação, que eu não sei se você vai concordar comigo, que é quando a gente faz um bem para uma criança ou para uma mulher solo e tal, a gente sempre está envolvendo mais de uma pessoa nesse bem. Então, quando vocês estão fazendo bem dentro para aquelas crianças que estão sendo atendidas, para aquelas mães que estão recebendo algum benefício no Instituto, é sempre mais de uma pessoa, né? Sim. A família chega no Instituto Refazer a partir da criança com doença rara. No entanto, o programa que o Instituto desenvolve, que se chama PSI, Programa de Suporte Integrado, ele é para a família da criança, né? Então, para além da criança, ele atende a família. Então, normalmente, a maioria que temos atendido, né, são mães solo, como eu já falei. Tem alguns pais também. São mais raros, mas tem alguns pais que são cuidadores. E essas mães, muitas vezes, têm essa criança e têm outros filhos.
e elas não têm condição de trabalhar, como eu já falei, e essa cesta básica, então, ela atende a família inteira. A mãe, ela recebe a cesta básica, e essa cesta básica atende a mãe, a criança que, né, trouxe essa família para o Refazer, e os irmãos, enfim, a família inteira. Esse programa PSI, além da cesta básica e da medicação para a criança, ele tem, como o próprio nome diz, um suporte integrado de médico, nutricionista, psicólogo e o atendimento jurídico, porque muitas vezes essas famílias têm... Esse atendimento jurídico vocês fazem também dentro do programa? Dentro do programa. Tá. Dentro do programa, porque muitas vezes, assim, existe um benefício de prestação continuada do governo. E ele tem vários critérios que ele pode atender a idosos ou crianças. Tem vários critérios e, majoritariamente, os nossos atendidos têm direito, muitos dos nossos atendidos têm direito, mas muitas vezes nem sabem que têm esse direito. Então, o nosso atendimento jurídico é nesse sentido, é de entender o que é que aquela família não está se beneficiando de um benefício que, de fato, tá posto para ela. Você está dando uma forma de você estar mostrando alguma coisa que a pessoa tem direito e não está recebendo. Isso. Então, você dá uma assistência para essas mães Isso. que estão, mães ou pais, enfim. Pais ou famílias. Aquelas famílias, efetivamente. Agora, Ana Valéria, eu imagino que você passou para a gente, agora que você entrou em março, né? Dificuldades devem ter... Novidades, você sai da iniciativa privada para ir para o terceiro setor, é uma transição. Eu imagino que você deva ter visto muita coisa nova ou ter alguma história diferente daquilo que você estava acostumado a ver. Como é que foi essa transição do privado para o terceiro setor? É bem desafiador, porque o terceiro setor a gente tem que lidar com pouco recurso. Tem muitas demandas para pouco recurso, né? Para relativamente pouco recurso. Nós temos por exemplo, a gente atende hoje a 65 crianças, famílias, né, de 65 crianças. E é claro que nós gostaríamos de atender 70, 80, 100. Sim. Mas a gente tem ali os recursos limitados e a gente trabalha para que a gente tenha sustentabilidade também da instituição, obviamente. E uma diferença que é fundamental é a questão do propósito, da causa. Todos os nossos colaboradores trabalham com o coração, né? Trabalham com muito amor à causa. E a gente chega, no primeiro mês que eu cheguei, já teve ali o nosso programa, ele atende a família por 2 anos. Certo. Porque a ideia é dar todo um suporte e promover uma transformação para que a família saia e ganhe autonomia. Em alguns casos ficam um pouco mais, mas, via de regra, são 2 anos. E teve, agora, em março, no mês que chegamos, um grupo de famílias que estavam sendo desligadas. E nós fomos assistir, participar da cerimônia de desligamento e tal, e pedimos para que eles contassem, né, o que é que o Refazer trouxe na vida deles. Sim. E é emocionante. Ficamos todos com os olhos marejados, né? Todo mundo chorando, assim, de ouvir os depoimentos. Os depoimentos são muito fortes. Realmente existe uma transformação e a gente fica muito feliz. E essa transformação vem dos nossos colaboradores. A gente tem um grupo de 65 voluntários que nos ajudam também. Então, isso é muito importante. E outra coisa que nos deixa muito sensibilizados é que, Lucas, a causa principal ali é a criança. A família chega pela criança. Deixa eu só te fazer uma pergunta aqui, abrindo parênteses na sua fala. As 65 crianças têm algum problema de saúde?
Sim. Obrigatoriamente, esse é um dos critérios que vocês... De entrada. De entrada. Sim, Tá, de seleção das crianças, né? Tá. Então, mas é interessante o que eu ia falar dessa, né, desse contato, é que essas causas sociais, elas são transversais, não existe uma causa única, né? Assim, a gente vai ouvir e ouve o depoimento de mulheres, então, para além da questão da criança, trazem histórias de violência doméstica, de outras causas que se interceptam, né? E a metodologia do Instituto Refazer, ela promove rodas de conversa com essas mulheres. Então, a ideia é trocar experiências e reforçar isso, né? Reforçar a autoestima, também, né? da autonomia, reforçar a autoestima e uma aprender com a outra, né? As questões de vida. Isso é muito importante. Eles colocaram essas rodas de conversa como um diferencial. As pessoas não têm acesso a um psicólogo, né? E lá nós temos todo esse apoio psicológico que é feito de forma coletiva, mas quando há necessidade é feito de forma individual. Então, eu imagino assim, que vocês, nessas rodas de conversa, consigam até identificar que os problemas de um são os mesmos problemas das Sim. outras. E elas tendo a possibilidade de ser ouvidas, elas trocam essas informações e começam a ficar até uma situação mais leve, digamos assim, para poder conseguir o tratamento, né? Com certeza. E veem que não estão sozinhas, né? Exato. Porque tem muitos casos de depressão, né? Porque, às vezes, a pessoa se vê sem saída. Numa situação dessa, se vê sem saída. Então, chega, o Instituto acolhe, o acolhimento é muito importante, e aí todo esse trabalho do PSI, do Programa de Suporte Integrado, vai levando essas mulheres a retornarem, né, a autoestima, retornarem, enfim, o empoderamento de uma forma geral, né, que é isso que se busca. E, além disso, o Instituto também busca dar uma formação profissional para melhorar a renda. Normalmente uma formação que possa ser feita em casa, porque elas muitas vezes não têm rede de apoio, né? Não tem como sair de casa, então artesanato, alguma coisa nessa linha de que possa cuidar da criança e fazer um trabalho que possa gerar renda. Lembrando que essas famílias são sempre de baixa renda. Então, Sim. é outro critério que é usado pelo Instituto para fazer esse acolhimento. E aí Sim. você está dando uma reinserção, digamos assim, para o mercado de trabalho. Porque no momento que você está ensinando alguma coisa, está dando um apoio, está dando uma forma daquela sobrevivência daquela família, Sim. você está, de alguma forma, inserindo ela novamente. Muito bacana. É a ideia. Como nós falamos no início, o Fernandes Figueira encaminha essas crianças, e aí essa triagem das famílias que estão em vulnerabilidade social, eles já encaminham as crianças que têm essa condição, né? A gente também trabalha com o CRAS de Botafogo, né? O Centro de Referência em Assistência Social, e o Instituto do Coração também nos enviam famílias, né, com crianças com alguma doença crônica ou rara. Lembrando a você que queira participar conosco através do WhatsApp da Rádio Catedral pelo telefone 3231-3567. Eu hoje estou conversando aqui com a presidente do Instituto Refazer, o Instituto que faz um trabalho muito bacana, voltado para famílias e crianças, que fica em Botafogo. A gente vai falar já sobre isso, mas a gente vai para o comercial e volta já. Voltamos já, fiquem com a gente. A Rádio Catedral FM transmitirá a Voz do Brasil às 21 horas, horário de Brasília. Olá, ouvintes da Rádio Catedral. Eu sou a doutora Maria Clara Vasquez e vim te convidar a conhecer nossa clínica na Barra da Tijuca. Mais uma unidade próxima de vocês. Nós somos uma clínica de referência em implantes dentários e atendimentos a pacientes da melhor idade, com uma equipe pronta para te ajudar e proporcionar o seu melhor sorriso, com uma odontologia humanizada e com tudo de mais tecnológico em um só lugar.
Te aguardo em uma de nossas unidades. Um grande abraço da família Odonto Vasquez. Esperamos por você da Clínica Maria Bonita no Shopping Downtown, na Barra da Tijuca. Informações no WhatsApp 992229669. 992229669. Responsável técnica doutora Maria Clara Vasquez, EPAL 6610. Tem coisas que a gente só entende vendo de perto. Mas e se o perto for no conforto da sua casa? Vem aí, Olhar do Redentor. Uma imersão inédita, onde o sagrado encontra o virtual. Acesse olhardoredentor.com. Patrocínio Claro, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Lei Estadual de Incentivo à Cultura. A tradicional padaria e confeitaria Santo Amaro está há mais de 70 anos no mercado, oferecendo para você os mais deliciosos pães fresquinhos da região. Aceitamos encomenda para hotéis, restaurantes, bares e festas em geral. Padaria e confeitaria Santo Amaro, Rua do Catete 22, telefone 2224-7321, 2224-7321. Acompanhe aqui na Rádio Catedral o programa Em Dia com a Notícia. De segunda a sexta, às 11 da manhã, apresentado pelo jornalista Rodrigo Machado. As principais notícias da atualidade para você ficar informado sem deixar de lado os valores cristãos. Ouça e participe de segunda a sexta, às 11 da manhã. Em Dia com a Notícia. Um olhar cristão sobre a realidade. PSOL. São as mulheres que decidem sobre saúde, educação e cuidado da família. Por isso precisamos estar no centro do debate político. Porque quando a coisa aperta, são as mulheres as primeiras a sentir. E se somos nós que cuidamos de tudo, é urgente estarmos vivas e seguras. Combater o feminicídio é proteger todas as famílias. Eu sou Mônica Benício, autora da Lei de Enfrentamento ao Feminicídio no Rio, e nós do PSOL acreditamos que mulheres na política transformam vidas. PSOL. A sintonia da felicidade. Catedral FM. Voltamos a apresentar Vox Populi Social. Voltamos aqui com o nosso Vox Populi Social na noite de hoje, conversando com a Ana Valéria Vanderlei, conhecendo um pouco mais do projeto Refazer, um projeto que oferece acolhimento, assistência e esperança a muitas famílias, a muitas crianças com doenças raras que enfrentam algum tipo de dificuldade. E lembra você que queira participar conosco pelo WhatsApp da Rádio Catedral no telefone 3231-3567 ou pelo Facebook ou YouTube da Rádio Catedral ou Web TV Redentor. Ana Valéria, eu deixei uma pergunta, uma dúvida, um questionamento, a gente pode chamar aqui de várias formas, mas o projeto Refazer fica ali em Botafogo. Como é que a gente faz para encontrar, como é que a gente faz para se aproximar, onde é que está o Refazer? Conta pra gente. O Refazer fica em Botafogo, na rua Hansestaden, uma rua ali perto de Furnas, né, uma travessa ali da Rua Real Grandeza. E nós estamos lá numa casa onde a gente faz esse acolhimento das famílias, como a gente falou, que a gente desenvolve o nosso trabalho. E nós recebemos, inclusive, pessoas que possam querer colaborar com o nosso projeto. Então, todos os atendimentos são feitos nesta casa ali em Botafogo? São feitos na nossa sede, em Botafogo. Agora sim, eu imagino que vocês enfrentem diversos problemas, dificuldades com crianças, com as famílias e tal. Como é que funciona a possibilidade de suporte? Como é que funciona se alguém quer ajudar? Como é que a gente pode tentar... através aqui do nosso programa, dos nossos ouvintes, as pessoas que estão nos vendo, querem apoiar o Refazer. Como é que a gente faz? Olha, tem algumas formas de apoiar o Refazer, né? Você pode ser um doador.
A gente tem o site do Refazer, www.refazer.org.br. Lá a gente encontra todas as informações sobre o projeto Refazer, sobre Inclusive a o instituição. PSI. Inclusive sobre o PSI. Certo. A gente tem lá as informações. As pessoas podem ajudar também como voluntários. Nós temos necessidade de voluntários e, entrando em contato ou indo lá na nossa sede, a gente conversa sobre as diversas áreas que podem receber voluntários lá no Refazer. Outra forma, se você tem uma empresa, você pode ajudar o Refazer, né, também através de doações ou parcerias conosco. Finalmente, a divulgação do projeto, né, é muito importante. Então, não é só com doações que a gente pode. A doação é muito importante porque a gente precisa atender as crianças e metade da nossa renda vem de doações de pessoa física. Perfeito. Ao longo dos anos, essas doações têm diminuído, a gente tem feito campanhas, etc., mas essa doação é muito importante. No Brasil, a gente não tem muito a cultura, né, de doar, e isso é extremamente relevante para todas essas instituições do terceiro setor que ajudam, porque o terceiro setor ele ajuda onde o governamental não pode ir, né? A assistência governamental ela é limitada e o terceiro setor ajuda, complementa. E a doação, que seja pequena, que seja grande, ela ajuda muito para a gente conseguir fazer o nosso trabalho. E assim, o voluntariado é uma forma de doação. Sim. As pessoas podem achar que eu não posso dar isso, dar aquilo, mas a gente pode se doar. Se doar é gastar um pouco do nosso tempo nos dedicando a fazer um trabalho, a fazer uma assistência, a conversar com a empresa amiga, conversar com o nosso comércio que está aqui do lado, que possa nos ajudar a ajudar um projeto como o do Refazer. Enfim, acho que esse tipo de doação é sempre válido e o nosso tempo talvez seja o máximo que a gente possa dar, porque a gente está se doando a qualquer coisa. Então, quem quiser, lembrando, refazer.org.br, vai encontrar todo tipo de informação para poder ajudar, para poder colaborar. Sim, pode entrar em contato conosco, porque lá tem todos os canais que as pessoas podem entrar em contato e nós esclarecemos essas oportunidades, né, de ajuda, de colaboração. Maravilha. E qual é hoje em dia, pensando assim, dificuldade, Ana Valéria, qual é a maior dificuldade que vocês têm hoje? Olha, como eu falei anteriormente, o terceiro setor ele tem a dificuldade primordial são recursos, né? Nós gostaríamos de atender e de ampliar o atendimento às famílias, mas a gente para nos recursos, né, que a gente tem para fazer essa assistência. Mais recentemente, nós conseguimos entrar em alguns projetos do município do Rio de Janeiro e nós estamos fazendo 2 projetos muito bonitos. Um deles se chama Refazendo o Futuro. Esse projeto ele amplia a nossa assistência às famílias. E o que faz o Refazendo o Futuro, né? Ele tem oficinas de parentalidade com os pais, e é interessante, essa semana a gente estava conversando que alguns pais voltaram a estudar depois dessas oficinas. Outra coisa que esse projeto dá é... É oficina técnica? Como é que é? Oficina para algum trabalho? Como é que é isso? Não, é oficina, é como se fosse uma roda de conversas para os pais. Ah, né? Entendi. Exato, focada. E aí a gente tem também o reforço escolar, que é muito importante, porque a gente insere a educação. O Refazer sempre buscou trabalhar com a educação também dessas crianças, né? E aí o reforço escolar é dado tanto para as crianças atendidas quanto para os irmãos.
Isso é muito importante. E mais duas questões que a gente está entrando é com a ampliação dessa parte de tratamentos, né? A parte de fonoaudiologia, a parte de oftalmologia. A intenção é fornecermos também, né, os óculos para as crianças. Então, é um projeto muito bonito. Isso foi um projeto do CMDCA, da Prefeitura do Rio. Outro projeto que vamos começar agora é um projeto também de uma lei de incentivo do ISS, do Rio de Janeiro. Sim. E esse projeto se chama Letras que Transformam. E a ideia é fomentar, né, a leitura, a habilidade, enfim, dos atendidos, das crianças atendidas, quanto dos irmãos também. Letramento, efetivamente. Um letramento. E esse projeto, a ideia é que as próprias crianças, elas desenvolvam histórias, e o final do projeto é um livro escrito e ilustrado pelas crianças. Esse projeto é muito bonito, então amplia também a assistência Claro. do Instituto, né? Muito bacana. Agora, eu dentro aqui da nossa pesquisa aqui para fazer essa nossa conversa, o Refazer vai muito além do trabalho que vocês fazem lá, e vocês acabam fazendo uma ajuda nas moradias, nas residências, no trabalho da casa das pessoas, no convívio familiar porque eu digo sempre o seguinte: quando a gente ajuda a gente está ajudando o pai, a mãe, as duas pessoas. Então a gente acaba ajudando a casa inteira de uma forma harmônica, numa forma de entender. E aí vocês trabalham justamente com crianças que têm algum tipo de doença. Essas rodas de conversa são fundamentais para isso acontecer. Sim. Porque como é que é esse vínculo familiar? Ele se reconstrói nessas rodas de conversa? Você imagina que é uma mãe solo, um pai, quer dizer, o cuidador, ele tem ele é submetido a uma pressão emocional muito forte, né? Sim. Como eu já falei anteriormente, muitas mães chegam até a ter um estado depressivo, etc. Então, esse acolhimento e essas rodas de conversa, elas restabelecem, né, nessas mães a questão emocional, né, do fortalecimento emocional. Isso tem sido e é relato, né, de transformações. Sim. Que são assim realmente emocionantes, de você ouvir os relatos dessas mães, de como elas chegaram no Refazer e como elas estão saindo. Muitas delas falam que elas não têm rede de apoio nenhuma, e o Refazer para elas é a família delas, né? Então o tempo que está ali, ela reconhece no Refazer, né, o apoio principal dela, que não é só o apoio da cesta básica, da medicação e tal, mas é esse apoio psicológico, esse acolhimento de vida. Agora, você consegue identificar nessas rodas de conversa, principalmente nesses momentos de acolhimento, que eu digo acolhimento familiar, é o acolhimento da moradia, a gente está levando ali as pessoas a ter uma convivência melhor. Você consegue entender qual é a percepção de vocês, no entendimento de vocês, se a sociedade está pronta para receber crianças com doenças raras, como é que ela está vendo isso do lado de fora do Refazer, que acaba que sai dali, as pessoas vão ter que continuar convivendo, vão ter que continuar acompanhando. Como você mesmo falou anteriormente, o projeto dura até 2 anos. Então, 2 anos depois, pode ser que aquelas crianças ainda tenham aquele tipo de doença. Qual é a leitura que vocês fazem sobre isso? Qual é a sua leitura e percepção? Essas doenças, elas perduram, né? Então, depois que as famílias são desligadas, né, a criança, ela continua sendo atendida pelo Instituto Fernando Figueira, né? O Instituto acompanha essa criança durante toda a vida dela, porque a maioria são doenças crônicas, né? São doenças raras e crônicas. Mas o intuito
do Instituto é justamente dar autonomia a essas famílias, né? Então, o foco é fazer um fortalecimento dessa família para ela voltar, né, para, como eu te falei, essa questão da geração de renda, né, a questão do apoio, do entendimento nessas rodas de conversa, de que ela não está sozinha, né, das soluções que outras estão dando na vida, na rede de apoio, etc. Isso é muito importante para a saída dessas famílias, né? E, assim, como a sociedade vê essas crianças, né? Na semana passada nós tivemos um trabalho muito bonito desse projeto Refazendo o Futuro, e as mães falavam o que é que elas ouvem sobre os filhos, né? Sobre como a sociedade vê aquela criança. E realmente é impactante. A gente tem que ter ainda um trabalho muito sério, árduo, persistente, para que as pessoas minimizem, parem com esse preconceito, mas vamos dizer, pelo menos que a gente consiga minimizar e que essas crianças sejam vistas de outra forma pela sociedade. Exato. Agora, assim, a gente conversou muito aqui sobre doenças raras, crianças com algum tipo de doença. O que são doenças raras? Só para a gente tentar, nossos ouvintes aqui poderem entender o que a gente está falando. Você pode citar uma ou duas do que é considerado doença rara? Essas são doenças que têm uma incidência muito baixa na sociedade, né? Tem algumas doenças, são 1.500 pessoas em 100 mil. Então, assim, é um índice muito baixo. Mas a gente pode entender como, na época do Zika vírus, tinha muito microcefalia e tal, essa é considerada uma doença rara. Tem muitas doenças de erro metabólico, quando você vê aquela criança que não pode comer uma determinada proteína. E, normalmente, essas proteínas que elas podem ter acesso são muito caras. E a gente tem, lá no Instituto, uma criança nessa condição. Então, tem diversas doenças que a gente nunca ouviu nem falar, né? Pois é. Tem doenças de pele, né? Doenças dermatológicas, enfim. Você tem ideia, Ana Valéria, quantas famílias você já atenderam ao longo desses 30 anos? A gente tem esse dado, mas eu não trouxe esse dado aqui hoje. Porque se a gente pensar que 65 famílias em 30 anos, a gente está falando de quase 1.000 pessoas já foram atendidas aí. A gente já chegou até, inclusive, na história do Refazer, mais de 65. A gente já chegou a ter 100 crianças atendidas, né? Como eu te falei, as doações vieram caindo ao longo dos anos e tal, e a gente fica ali balizando, né, quantas famílias a gente consegue atender. Mas eu não tenho esse número aqui para lhe passar. Eu faço sempre uma pergunta. A gente tem no site, tá? Os relatórios. Então, quem tiver alguma informação, quiser alguma informação, de novo, eu vou repetir aqui, é o refazer.org.br. Tem rede social? Sim, nós temos o Instagram, nós temos o Facebook e o LinkedIn. Então, @refazer. Então, Instagram, Facebook, LinkedIn, Instituto Refazer e o site refazer.org.br. Está deixado o recado aqui para todo mundo. Eu gosto de fazer sempre uma pergunta quando eu estou caminhando para o final da nossa conversa, que é o seguinte: qual é o grande sonho que a presidente Ana Valéria Vanderlei teria para o Refazer para os próximos anos? O que você gostaria que acontecesse durante seu mandato? Você começou o mandato agora em março. Durante seu mandato, qual é o grande sonho que você tem? Olha, nós queremos ampliar o atendimento a essas famílias, né? O sonho que a gente tem é de dar, como eu falei há pouco, buscar inserir educação para as crianças, para a família e para a família de uma forma geral, né? Para a mãe, para os irmãos e para a criança atendida. A gente gostaria Pode ser através do voluntariado?
abriu a parte de educação Também, como voluntário. Então, quem também. estiver nos ouvindo que queira fazer um serviço voluntariado de educação, a presidente já deixou aqui o sinal que Sim. tem oportunidade. Com certeza. Então, nós gostaríamos de ampliar o número de famílias atendidas, né? Enfim, e que a gente tenha certeza de que o nosso trabalho está, de fato, transformando a vida dessas famílias, né? Dessas crianças e dessas famílias, de uma forma geral. A gente sabe que essas famílias em vulnerabilidade social, elas muitas vezes são invisíveis para a sociedade. E a gente verdade. quer que essas famílias e essas crianças, essas pessoas tenham visibilidade, que elas exerçam sua cidadania, tenham sua cidadania de volta, né, e consigam ter uma vida plena. Ana Valéria, muitíssimo obrigado pela sua presença hoje aqui no Vox Populi Social. Para vocês que nos acompanharam até agora, eu deixo meu muito boa noite. Muito obrigado pela participação. E na quarta-feira que vem, a gente está aqui de volta às 19h10 com o Vox Populi Social. Obrigado, uma boa noite para todos. Social.